Olá, como é que vocês estão? Faço votos que estejam sempre, cada dia melhor. Ou seja, hoje melhor do que ontem e não tão bem quanto estarão amanhã, não é verdade? Queridos, mas vamos em frente porque atrás vem gente. Preparem-se, preparem-se. Eu queria aqui resolver algumas questões para vocês de associação de indutores e capacitores, como também calcular, é, calcular o que a reatância capacitiva, a reatância indutiva. Pronto, agora veio mais uma. Veio! Gente, e tem muito mais por vir ainda. Então, uma reatância é um elemento, ou seja, é um fenômeno, podemos assim dizer, uma situação que acontece quando um indutor ou um capacitor ele apresenta quando passa por ele uma corrente elétrica. Então, quando se passa uma corrente elétrica por um resistor, ele simplesmente resiste, ou seja, ele limita a intensidade de corrente. Mas o indutor e o capacitor acontece algo muito mais do que simplesmente limitar a intensidade de corrente, que nós vamos ver num outro momento. Mas, por enquanto, nós temos que entender essa questão. Ele limita, tal qual um resistor, similar a um resistor, mas ele varia de acordo com a frequência do sinal que passa por ele. Ah, então, legal. Se um sinal de corrente contínua tem um comportamento, corrente alternada tem outro comportamento. Agora, nós vamos deduzir que, nós vamos partir do análise de que o nosso dá sob uma frequência estabelecida, eu quero saber quanto é que dá essa reatância ou capacitiva ou indutiva. O equivalente em ohms, tá certo? Da lei de Ohm, o equivalente em ohm, similar a um resistor, similar, tá? Mas não é igual a um resistor. Tudo bem? Mas vamos lá. A lista de exercícios, essa daqui, está no Google Classroom. Eu pedi para que vocês definam o que é capacitância e também o que é indutância. Mas para capacitores, vocês viram que aqui ele está sempre, os capacitores dão na ordem de micro, nano e pico farad. É muito pequeno. Mas mesmo assim, professor, com um número quase que desprezível, você que pensa. Mas o efeito deles são fundamentais, mesmo sendo com a capacitância dessa. Poderia definir outros valores? Poderia, mas se assim for concebido, vamos utilizar, não é verdade? Então, capacitores, ele vai dar sempre na faixa de capacitor. Ele vai estar em micro, nano e pico. O que? Farad. Perfeito? E o indutor? O indutor está sempre na casa de Henry. Tá certo? Na casa de mili. Mili. Mili é o quê? 10 elevado a menos 3 Henry. Henry. Opa, desculpa. Perdão. Henry. Simplesmente Henry. Então, aqui, o indutor ele está na faixa de Henry. Mili. Mas sim, e quando eu associo esses elementos? Posso associar tal com resistor? Pode, em série ou paralelo, ou misto? Claro, série, paralelo ou misto. Mas vamos trabalhar em série e em paralelo, que depois nós vamos ver. O misto é simplesmente a associação entre eles, um misto e um que acaba se resultando entre um série ou paralelo. Tudo bem? Mas vamos lá. Quando eu considero aqui, por exemplo, um capacitor, olha aqui, eu quero essa questão 3. Eu tenho 3 capacitores associados em paralelo. Para isso, antes de partir da solução, eu queria montar aquela tabelinha, a tabelinha que nós colocamos para resistor, resistência. Na verdade, não é nem resistência, é botar resistor mesmo, viu? Na verdade, resistor, indutor e capacitor. Tá certo? Como
eu vou fazer aqui o tipo de associação contra eles. Série. Em série, para 2 resistores, 2 elementos, tá? Para 2 elementos sempre. Então, a série, você soma. Como? R1 mais R2. Indutor, mesma coisa. Soma. Em série, L1 mais L2. E o capacitor? Aí é o problema. Aí é o detalhe. Ele é, em paralelo, é produto sobre soma, ou seja, C1 vezes C2 dividido C1 mais C2. E o resistor em paralelo? Opa, produto sobre soma. Ou seja, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E o indutor? Segue. Ele acompanha o resistor na associação. L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. Ou seja, produto sobre soma. E o capacitor? Em paralelo é o contrário. Por que é o contrário? Porque o capacitor é o contrário? Porque ele quer ser do contra? Não. É porque se eu tenho, ele capacita e ele armazena, se eu boto 2 em paralelo para distribuir cargas elétricas, eu mando carga de um e carga do outro. É como se, ou seja, eu somo. Capacitor em paralelo, de cara, eu vou somar. Então vai ser C1 mais C2. Perfeito? Feito isso, com esse conceito, aí nós vamos aqui para esta equação, para o primeiro. Muito fácil. Se estão em paralelo, o que eu faço se está em paralelo? Simplesmente soma. Professor, 3 capacitores em paralelo. 3 capacitores em paralelo. De 2.200 microfarad, quanto é que dá então? Simplesmente soma-se eles. Deixa eu botar aqui de uma outra cor. Opa, pretinho, pretinho. Vai dar C1 mais C2 mais C3. Que é igual ao quê? Simplesmente 6.600 microfarad. Professor, eu poderia ter colocado 6,6 milifarad, não é isso? Pode? Pode, mas não é usual. Capacitor, ele sempre usa em microfarad. É usual, tá certo, gente? Mas, professor, e agora? Como é que aqui na questão 5 ele tem qual a capacitância equivalente de uma associação de capacitores em paralelo com os seguintes valores: 20 nanofarad, 0,047 microfarad, 200 picofarad e 0... É até difícil de falar, né? 0,00000570 farad. Meus queridos amigos, eu posso somar assim direto? Não. O que eu tenho que fazer? Na mesma escala. Você acha que eu vou pegar aqui, então? Vamos botar aqui. Deixa eu chamar aqui do lado. Tá certo? Eu vou chamar aqui do lado. Eu vou assim, professor, já que eles não estão aqui em paralelo, é somatória completa, então vai ser C1, bom, C equivalente vai ser igual a C1 mais C2 mais C3 mais C4. Perfeito, então muito certo. Então eu vou pegar C, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. C equivalente vai ser igual 20 nanofarad mais, deixa eu botar aqui logo, 20 nano. Então, se eu posso pegar aqui 20 nano mais 0,047 micro mais 200 pico mais 0,00040, né? Eita, então vai dar 20, eu vou botar direto aqui 20 nano mais 0,047 mais 200 pico. Será que eu vou fazer tal qual o ordinário, botar o que é inteiro de um lado e fração do outro, mais 0,00570 e somar tudo isso aqui? Será que eu faço isso, gente?
Se fosse assim, daria quanto? Soma aqui, então vai dar, bota vírgula, então vai dar, opa, aqui vai dar 0, aqui 7, aqui 5, aqui 7, ou não, aqui vai ter um 0 antes, 0, vai ter 7, opa, é tão errado que eu estou até errando, né? Aqui, 0, aqui, 7, 4, 0, aqui é vírgula, tá? Então, 0, 2, 200. Seria isso daqui? Não! De cara, não vou nem perder tempo, já perdi, né? O que eu tenho que fazer? Colocar tudo na mesma base. O que é mais fácil eu colocar aqui? Transformar tudo para nano, ou tudo para micro, ou tudo para pico? Vocês que escolhem. Eu aconselho, vamos bora para nano? Bora para nano? Bora. Então vamos fazer aqui. Vamos lá, 20 nano. 20 nano? É, 20 nano. 0,047 micro. Espera aí, isso aqui vai dar quanto? Eu não é eu caminhar 3 casas para cá? Então vai dar o quê? 47 nano. Aí o outro, 200 pico. 200 pico. Ué, espera um pouquinho, 200 pico? Eu não tenho que caminhar a vírgula para trás para botar aqui o nano? Então vai dar o quê? 0,2 nano. E esse outro número aqui? 0,0000570. Aqui é inteiro. Eu não tenho que andar 9 casas para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu vou botar? 8, 9, vírgula. É isso? Vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai dar o quê? Quanto vai dar? 57. O quê? 1000 nano. É isso mesmo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, dá 570 vezes 10 elevado a menos 7. Se eu quero botar menos 9, eu multiplico por 100, tá certo. Então vai dar 57.000 nano. Agora eu posso somar. Quanto é que vai dar? Eu vou botar aqui 57.000, mais 20 nano dá 57.020, mais 47 dá 5.067, então dá 57.067,2 nanofarad. É usual isso? Gente, para a gente memorizar. Esse é um exercício meramente acadêmico, para que você puder analisar e falar, os múltiplos e submúltiplos. Para que eu faça a operação, tem que estar tudo no mesmo critério. E não vá somando assim. Você soma 1 quilômetro com 1 metro da 1 quilômetro com 1 metro dá 11, 1 quilômetro com 1 metro dá 2, por exemplo. Não dá. 1 quilômetro com 1 metro vai dar o quê? 1 quilo é 1.001 metros. Está entendendo o múltiplo e submúltiplo? Certo. Então vamos aqui em frente com uma outra situação. E o indutor? O indutor, mesma coisa. Só que agora, se eu quero fazer ele, aqui ele fala qual é a indutância equivalente para uma associação em série de indutor. A associação em série, ele simplesmente soma, tocou os resistores. Precisa fazer agora? Não. Você simplesmente vai fazer aqui o seguinte, vai ser L1 mais L2 mais L3 mais L4, ok? Aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Qual que é o nosso conceito? Deixa eu botar um vermelhinho aqui. Nesse caso aqui, eu vou transformar tudo para a mesma unidade. Eu aconselho vocês ir tudo ou para micro ou para mili. Ou seja, eu vou deixar só anotado aqui. Transforme, vou dizer para vocês, assim como eu fiz lá no capacitor, você vai fazer aqui. Formem tudo em micro ou nano. Ou mili. Desculpa, ou mili. Micro ou mili. Perfeito. Aí você consegue somar direto. Mas para que nós façamos uma aula bem rápida, precisa, eu queria tratar aqui o seguinte, gente. Então, se eu vou fazer em série, soma. O que eu tenho que fazer? Transformar tudo na mesma unidade. Aqui,
Nesse caso aqui, L1, L2, L3, está tudo em R. Professor, mas você não falou que era tudo mili? Gente, aqui é didático, né? Então, eu quero que você faça a transformação. 1.500 mili-henry vai dar quanto? Nesse caso aqui, 1,5 henry. Então, se eu somar tudo, vai dar o quê? L1 mais L2 mais L3. Vai dar igual a quanto? Vai ser igual o L equivalente. O leque vai ser igual a quanto? 8, 72 dá 80, 80 mais 1,5 dá 81,5. Tá bagunçado, né? Mas eu quero que vocês o façam assim certinho. Agora, o que eu quero fazer? Aqui eu estou passando o raciocínio e como se resolve. Agora, eu vou pegar aqui e trabalhar com vocês, que é o foco principal desse momento. Essa conta de associação é puramente matemática. Mas aqui, quando eu vou entrar em reatância, eu tenho dois tipos de reatância. Indutiva e eu tenho a reatância capacitiva. Espera um pouquinho. A indutiva, eu vou usar o conceito para reatância, vai ser tipo um X. Não vou botar R porque vai confundir com o resistor. Reatância indutiva é um XL. Ele não depende da frequência? Depende. Então ele vai ser o quê? O ciclo completo não é 2π? É 2π. Vezes a frequência, vezes o indutor. O valor da indutância. E a capacitiva? É um X, mas agora é um C. Lembram? Por quê? A frequência não é um giro sobre uma circunferência? Então, 2π. Mas peraí, professor, não é bem assim. Lembra que é inverso. Um capacitor, ele é o inverso. Quanto a frequência é mais alta, quando a frequência é mais alta, o que acontece? Ele deixa passar. Se a frequência é mais baixa, é zero. Espera aí, a resistência fica muito alta. Então, se ele deixa passar, ele vai diminuindo a resistência. Então, não é direto aqui. É o contrário. XC vai ser igual o inverso daquilo lá. 2π vezes a frequência vezes a capacitância. Entenderam? Então, o que eu preciso memorizar? Essas duas fórmulas aqui. Indutiva, capacitiva. Em toda a questão, como falou, determine a reatância capacitiva. Agora vamos para a matemática. Vamos para a álgebra. O que eu preciso saber? Qual a frequência? E agora qual outro? Para a reatância indutiva. O que eu preciso saber? Professor, o valor da indutância. Reatância, eu vou saber qual aqui? O L, a indutância. E para o capacitor? Capacitância. Se eu dei a frequência e a indutância, calcula o XL. Se eu dei a frequência e a capacitância, calcula o XC, que é a reatância capacitiva ou indutiva. Tudo bem? Onde é que tem um exercício desse tipo? Está aqui, ó. Aqui. Deixa eu pegar aqui na frente. Aqui. Olha aqui. Vamos primeiro para essa daqui? Qual a reatância indutiva? Deixa eu pegar aqui. Qual a reatância indutiva? A décima. Ele quer saber qual a reatância indutiva. O que é XL? É igual. Qual é o XL? Qual a reatância indutiva de um indutor de 1 mili-henry? Então, ele já sabe que o L é igual ao quê? A 1 mili-henry. A uma frequência de 100 kHz. Então a minha frequência F igual 1 kHz. Ué, como é que eu resolvo isso? Pronto. Qual que é o XL? Aplica na fórmula. XL é igual 2π
vezes F vezes L? Então bora calcular isso. XL é igual 2 vezes 2π, é 2 vezes π, vezes quanto que é a frequência? 1 kHz. 1 kHz, 1 vezes 10 elevado à terceira, vezes a indutância. Quanto que é a indutância? Ah, não, peraí. Calma, Luiz. Calma duplamente. A minha bateria está quase descarregando, dá licença. Mais uma vez, eu não cuido das minhas máquinas para não atrapalhar a minha aula. Então, bora lá. Isso aqui, na verdade, é a frequência. Aqui, qual que é a frequência? 1 kHz. 1 kHz, então F é 1 vezes 10 a terceira. Quanto que é vezes a indutância? A indutância é 1 vezes 10 elevado a menos 3. XL vai ser igual a quanto, então? Olha, 2π. Π é 3,14, né? 3,14. Então, 2 vezes π dá 6,28. Vezes 10 a mais 3, vezes 10 a menos 3 é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, peraí, 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Ou seja, XL é igual a quanto? 6,28 ohms. O XL, a reatância, será dada sempre a unidade em ohm. Perfeito? Vamos para a capacitância, então, para a reatância capacitiva? Qual que é a reatância capacitiva? Vamos pegar aqui. Qual o valor? Olha aqui. Qual o valor de uma reatância capacitiva para um capacitor de 1000 micro? Deixa eu pegar esse daqui. Deixa eu abrir um espaço aqui. O que eu quero? Ele quer saber, nesse caso aqui... Opa, desculpa. Calma, meu filho. Eu quero saber a questão número 4. Ele quer saber o XC. Quarta questão. XC é igual. Vamos fazer a análise do nossa questão. Só que ele fala, a capacitância... Opa, Ctrl Z. Capacitância é igual a quanto? 1000 microfarad. Ok? Qual que é a frequência? A frequência é igual a 1 kHz. Muito fácil. Agora é matemática, não é álgebra. XC é igual a 1 sobre 2π vezes F vezes o C. Opa, Ctrl Z. Vezes o C. XC é igual a quanto? 1 sobre 2π, eu já vi que é 6,28. Não é? 2 vezes 3,14. Pode associar assim mesmo. Vezes a frequência. Qual que é a frequência? 1 kHz. 1 vezes 10 a terceira. Vezes a capacitância. Capacitância é 1000 vezes 10 elevado a menos 6. Pô, 1000 vezes 10 a menos 6 vai dar o quê? Aqui, 1000 aqui na 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a terceira vai dar 10 elevado a mais 6. 10 a mais 6 vezes 10 a menos 6 vai dar o quanto? XC vai ser igual a quanto? 1 sobre 6,28 vezes... Ué, aqui. Deixa eu fazer aqui. 1 sobre... Vou fazer essa continha bem rápido aqui. 10 a terceira vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Pô, isso aqui vai dar 1. 10 elevado a 0 é 1. Então, XC é 1 sobre 6,28. Essa conta direta, calculando, dá 0,16 aproximadamente. Tá bom? Dá mais ou menos isso. Então, esse XC deu baixinho assim, professor? XC igual a quanto?
0,16. Só isso, só isso. Agora façam bonitinho no passo a passo cada questão com todos os conceitos. Tá bem? Foi uma gravação bem rápida para vocês aplicarem esse conceito em todas as outras questões. Pausem o vídeo aonde for necessário e resolvam as questões propostas. Ok? Ficamos assim, então. Muito obrigado. Mãos à obra. E vamos para frente, porque atrás vem gente. Queridos, ficamos assim, então. Bom trabalho. Opa, desculpa.